abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Uma passagem onde Jesus fala sobre o prudente e o insensato. Uma passagem conhecida, nós vamos reler e vamos ser abençoados, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E hoje Deus tem algo a falar conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Podem sentar no seu lugar. Fala, Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua voz, ó Deus. Aleluia. O homem prudente, ele pratica a palavra de Deus. E o que é prudência? Prudência é virtude de agir de forma justa, ponderada, cautelosa, né? Então, é necessário que tenhamos prudência. E quem é que Jesus compara ao homem prudente? Ele diz aqui, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio tempestade, soprou sobre aquela casa e a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, né? É uma imprudência, é uma insensatez não praticar a palavra de Deus. Jesus, nesse texto, estava falando de casa, de construção, mas ele estava usando algo simples, como ele costumava fazer. Ele ensinava alguma coisa sobre o reino de Deus, ele falava de pão, ele falava de plantação, e aqui ele estava falando de uma construção, na construção de uma casa. Mas ele queria mostrar para nós que não é a construção de uma casa feita por mãos humanas, mas sim a construção da casa onde irá habitar o Espírito Santo de Deus. Ele está falando de cada um de nós. Ele está falando de nós, que somos comparados a um edifício que vai crescendo, sendo edificado. Qualquer leigo sabe, falando de construção material, qualquer pessoa sabe que para construir alguma coisa, né, você é uma criança, né, talvez não tenha noção ainda, a não ser que o pai trabalhe com isso, que eu tinha uma aluna que tinha 6 anos, já ajudava o pai a fazer massa, aí ela me dizia, olha, meu pai faz isso, faz aquilo. Mas qualquer pessoa sabe que para construir algo é necessário um alicerce, é necessário algumas etapas primeiro, não se vai pegando o bloco e jogando no lugar, né, de qualquer jeito. Existe toda uma preparação para a construção de uma casa, né, e construir dá trabalho, né, dá trabalho. Tem que existir um fundamento, um local onde vai ser edificado. E eu pergunto, onde está o nosso fundamento? Onde estamos edificando a nossa vida? Onde está edificada a nossa fé? As pessoas por aí às vezes dizem, o importante é ter fé. Mas tem gente que tem fé num pé de coelho, usa um pezinho de coelho, usa um dentinho de alho no bolso, né? Tem fé de todo tipo. Aonde é que está edificada a nossa fé? A nossa fé tem que estar edificada na palavra de Deus.
Nossa fé tem que estar edificada naquele que tem poder para nos salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava referindo-se ao quê quando ele falou nisso? Não na morada material, mas em nós mesmos, né? Ele falava desse templo, que é templo do Espírito Santo. Nós estávamos louvando aqui. Pode entrar, a casa é tua, e vem queimar tudo em mim. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer fazer morada em nós. Ele quer entrar e Ele quer tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Pois a palavra do Senhor diz: sede santo como eu sou santo. Assim como o nosso Deus é santo, nós precisamos também ser santos. E o que é ser santo? É aquela estátua que a gente vê parada? Não. Ser santo é ser separado. É ser separado para Deus, para fazer a obra de Deus, para adorar a esse Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do maligno. E Ele disse que obras maiores nós poderíamos fazer. Então nós somos separados para fazer a obra de Deus, para desfazer as obras do maligno, libertar os que estão cativos, levar alegria aos que estão tristes, lembrar de onde nós estávamos e para onde o Senhor nos trouxe, e fazer o mesmo por aqueles que ainda estão lá, no meio da perdição, precisando de salvação. Nós não podemos viver segundo os padrões desse mundo. Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós não podemos ter amizade com o mundo. O que é isso? É não falar com as pessoas que a gente diz que não é crente, que não está na igreja, que está lá fora. Não. Amizade com o mundo é a gente estar em concordância com as coisas ruins que estão nesse mundo, com as coisas que o inimigo traz para as famílias, para destruir famílias. Nós precisamos ser amigos de Deus. Então nós não podemos estar em concordância com as coisas que acontecem nesse mundo. Nós precisamos ser diferentes e buscar fazer a diferença nesse mundo. Não podemos fundamentar nossa fé em homens, nem palavras de homem, porque o homem é falho. Falando de construção material, uma pessoa que vai construir a sua casa em uma areia, é uma pessoa completamente insensata, completamente sem noção. Vai perder tempo e vai perder dinheiro. Aquele que não edifica a sua vida na palavra de Deus está perdendo tempo. Está perdendo o seu tempo. E se ouve a palavra de Deus e não pratica, o Senhor Jesus comparou a essa pessoa totalmente insensata. Está ouvindo a palavra e não pratica. Como não pratica? A palavra diz, ame, eu não amo. A palavra diz, perdoe, eu não perdoo. A palavra diz, não guarde mágoa, eu guardo. A palavra diz para fazer, vá por aqui, eu vou por aqui. Então eu não estou praticando a palavra de Deus. Eu estou fazendo ao contrário. Eu estou sendo insensato. Eu estou construindo a minha casa em uma areia. Na hora que vinha a tempestade, que vinha o vento, vai me derrubar. E eu preciso estar firme. Porque tempestade vem. O Senhor Jesus não nos enganou. Ele não disse, vem a mim e não vai ter mais problema nenhum. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo. Então nós também podemos vencer. Mas nós precisamos estar nele, porque sem ele nada podemos fazer. Só nele nós podemos fazer todas as coisas.
Não praticar a palavra de Deus é lançar fora toda a graça oferecida pelo Senhor Jesus. Ele fez o sacrifício por nós, ofereceu essa graça, e nós não podemos desperdiçá-la. Não podemos fazer ouvido de mercador, ouvir a palavra e deixar para lá. Nós precisamos permanecer ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago 1, no capítulo 1. Tiago é já lá no finalzinho, já perto de 1 João, 1 Pedro. Aleluia. Tiago 1, no versículo 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, se nós ouvimos essa palavra e nós a praticamos, nós seremos felizes em tudo que fizermos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos praticar essa palavra fora e dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. Ninguém entra na igreja brigando, né? Xingando o outro, com discussão. Todo mundo chega na igreja, todo mundo parece santinho, todo mundo quietinho, todo mundo ouve a palavra, né? Aí vem as coisas necessárias a se fazer na igreja, que é também uma maneira de praticar a palavra, né? Louvar ao Senhor, pregar a palavra, limpar a casa de Deus, preparar o ambiente, e evangelizar e tantas outras coisas que se pode ser feita na casa do Senhor. Mas não praticar somente dentro da casa de Deus. Nós precisamos praticar lá fora. Ouvimos uma palavra aqui sobre perdão. Então, na nossa casa, nosso trabalho, onde nós estivermos, nós precisamos praticar o perdão. Às vezes é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Às vezes é difícil, às vezes acontece algo que machuca mesmo. Mas aí a gente tem que lembrar da palavra de Deus. Nós temos que lembrar do sacrifício que Jesus fez, o quanto ele foi machucado. E mesmo assim ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nos perdoou. Ele não perdoou somente aqueles que estavam naquele momento ali, naquele lugar. Até hoje o Senhor nos perdoa. A cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. A cada manhã Ele nos dá uma nova oportunidade. Todos os dias estamos pedindo perdão por algo que pensamos, que falamos, que fazemos. E o Senhor ali, fiel, nos perdoando. Então nós também precisamos praticar o perdão, praticar todas as coisas que agradam ao Senhor. E como praticar uma coisa da qual eu não conheço? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ler, estudar na escola bíblica é bom, mas nós precisamos também ler, estar em oração, para que o próprio Deus venha nos ensinar. O Espírito Santo é o nosso professor, né? Nós já ouvimos alguns pregadores dizer: é o único autor que está do nosso lado quando nós estamos lendo o livro. Você está lendo a Bíblia e o Espírito Santo está ali do seu lado. Às vezes você questiona alguma coisa e ele te responde. Então nós precisamos criar essa intimidade com Deus em oração, em leitura, para ir aprendendo da palavra dele. Essa semana eu estava assistindo um filme. O nome do filme era Fé em Deus. Um filme enjoadinho, mas eu tive que ir passando para ver o final, para ver o que ia dar naquela história. Porque
estava mostrando na China um missionário fugindo da polícia. E aí uns crentes encontraram ele e acolheu. E quando perguntaram de onde ele era, ele disse que era da Nova Horizonte. E os pastores daquele lugar tinham alertado aos irmãos para não se misturar com essa religião da Nova Horizonte, porque ia contrária à Bíblia. Mas aí ele, preocupado da polícia não pegar o pastor, levou para casa. E esse pastor começou a ministrar para eles e dizer que eles estavam sendo perseguidos porque o governo era comunista, era contra os cristãos. Então ele disse assim: olha, não ouça os ensinamentos de Paulo. Paulo fala contrário ao que Jesus fala. Paulo manda a gente orar pelas autoridades. Não é para orar por eles não, eles são do demônio. E começou a dizer coisas, colocar raiva no coração daquele povo. E foi isso que Jesus disse. Jesus mandou a gente amar até os nossos inimigos. E se a Bíblia ela é toda inspirada por Deus, por que Paulo ia estar falando mentira aqui na Bíblia? Né? Mas ele conseguiu persuadir aquele povo. E o povo foi questionar o pastor. Disse: pastor, o senhor não fala a verdade para a gente? Agora a gente encontrou alguém que fala. E às vezes, a Bíblia diz que a tentação vem do nosso próprio coração, da concupiscência do nosso próprio coração. Às vezes a gente ouve alguém xingando algum governante e na hora da raiva dá vontade de a gente xingar também, porque a gente vê muita maldade, né? Por causa da maldade deles, da ganância, do roubo, a gente vê pessoas aí morrendo sem atendimento, tantas coisas ruins, e na hora às vezes sobra aquela chateação, aquela raiva, mas aí a gente lembra do que a gente aprendeu na palavra e nós vamos procurar praticar. Não é para amaldiçoar ninguém, é para abençoar ninguém, é para a gente abençoar, é para a gente amar, é para a gente orar e esperar em Deus. Então ele estava dizendo ao pessoal que era para odiar, que era para ter raiva, que Paulo era mentiroso. Tudo contrário ao que estava escrito na palavra de Deus. E o pastor dele saiu por ruim. E isso não acontece só lá não. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. De repente vem alguém que tem uma boa maneira de falar, tem uma boa oratória, uma maneira de persuadir, e vem e fala da Bíblia de outra maneira. E se a gente não conhecer e a gente não tiver em comunhão com o Senhor, a gente pode cair nessa, a gente pode nos enganar. Podemos ser enganados. Então é preciso ter muito cuidado. Glória a Deus. Agora eu quero avaliar com vocês alguns pontos importantes na construção de uma obra. Na construção de uma obra material, e aí a gente vai trazer para a parte espiritual. Primeiro, a escavação. É preciso cavar, né? Vai fazer o alicerce. O alicerce tem que ter o local onde vai ser feito. É preciso ir cavando ali. Quanto maior a obra, né? Mais profundo tem que ser. Mais tem que cavar. E bem assim somos nós, para edificar essa casa. É preciso ir lá no íntimo, ir lá no fundo. Tem coisas que estão lá, olha, guardada. Tem mágoas que estão lá, às vezes a gente diz bem assim: aquela situação eu já perdoei aquela pessoa, só não quero nem ouvir, não queremos nem ouvir, nem ver a pessoa, porque ainda está lá. E é preciso tirar todas as coisas, né? Deixa ele entrar, a casa é dele, deixa ele queimar tudo, deixa tirar toda mágoa, todo mal, todo pensamento ruim, que às vezes leva a gente a pecar, pensamentos sensuais, pensamentos ruins, que não agradam a Deus e que não nos edificam. Então temos que deixar ele tirar toda impureza, limpar mesmo. Só que
não dá para fazer isso sozinho. Às vezes a gente quer agir sozinhos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos desistir. Às vezes as pessoas dizem assim. Uma vez eu estava ministrando para uma pessoa e chamando para ir para a igreja, ela disse: minha filha, para você é fácil, mas para mim não é não. Para mim, eu largar minha vida, não dá não. Eu gosto muito de sair, eu gosto muito de namorar, eu gosto muito disso, daquilo, e eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. Tem que permanecer na presença de Deus, e Deus vai tirar todas essas coisas. Tudo que não agrada ao Senhor, Ele tira sim. Agora nós também devemos desejar, querer mudar, querer ser transformado, querer ser edificado, querer ser casa de Deus realmente. Deus é santo, Ele não vai habitar em templos impuros. E se nós queremos Deus, como diz naquela música do Thales, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia na presença dEle, pedindo um socorro, pedindo perdão. Nós somos falhos, mas não queremos falhar. O pecado vem bater na porta, mas nós estamos de porta fechada para Ele e de porta aberta para o Senhor. Amém? Glória a Deus. O Salmo 139:1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Não precisa de máscara, não precisa de mentira. É só dizer a verdade, porque Ele já sabe de tudo. E o Senhor vem e transforma. Não adianta não mentir, porque Ele sabe o que está passando na nossa mente, no nosso coração. Se o nosso coração deseja as coisas ruins, se na nossa mente vem coisas pecaminosas, o Senhor foi o primeiro, Ele já sabe. A palavra não saiu ainda dentro da nossa boca, Ele já sabe. Então é falar com Ele: vem, sonda-me, vem, me transforma. No Salmo 26 diz assim: me examina, Senhor, sonda meus sentimentos e a minha mente. Então vamos clamar a Ele, que Ele vem e nos ajuda. O segundo passo é colocar o alicerce. O lugar que vai dar sustentação precisa ser sólido. Cristo é o nosso alicerce. Ele é a rocha da nossa salvação. O Salmo 62:7 diz assim: Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Ele é a rocha da nossa salvação. Então, o nosso alicerce é o Senhor. Não se pode colocar numa edificação terrena qualquer tipo de alicerce, não, porque tem uma hora que pode desmoronar. Então, nosso alicerce, a nossa rocha é Jesus. A nossa rocha não é pastor. O pastor prega tão bem, é tão bom, eu me sinto tão bem e tal. Não é o pastor não. Porque o pastor é um ser humano, é falho. O pastor pode ser tirado daqui e vir outro. E aí como é que a gente fica? A nossa rocha é Jesus. É Jesus a nossa sustentação, a nossa força, a nossa fortaleza. No Salmo 18:31 diz assim: Ele me reveste de forças e torna perfeito o meu caminho. É Ele quem nos dá força para seguir o caminho da perfeição. Porque não é fácil. Não é fácil. Nós sabemos que não. Mas não é impossível. Ele não ia nos pedir nada impossível. O impossível é com o nosso Deus. Aquilo que nos é possível, podemos fazer, estando nele, permanecendo nele. E em terceiro lugar, é erguer a construção de bloco em bloco. Hoje em dia já tem coisas diferentes, Tem peças grandes que constroem rápido, as construções hoje são mais rápidas, mas tem que ser colocado um por um, Efésios 2:21 diz assim: Nele
o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Amém? Então, nele, o edifício, que somos nós, vai sendo construído, pouco a pouco. Somos edificados para ser morada desse Deus maravilhoso e santo. Aleluia. Vamos construindo a cada dia, né? Isso não é carnal, é morada do Altíssimo, é morada espiritual. Não é preocupar-se, nós devemos preocupar sim com a nossa saúde, né? Com a nossa aparência, não para estar chique, tipo modelo, não, mas a nossa aparência é para a gente andar decente, aciado, com a nossa saúde, né? Mas a preocupação com o nosso espírito, com a casa onde o Espírito de Deus vai habitar. E isso ele vai renovando a nossa mente a cada dia, de fé em fé, a cada culto, a cada estudo, a cada oração, a cada jejum, e vai até o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja. Amém? Porque Ele virá buscar a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele prometeu que iria preparar lugar, mas que viria nos buscar. E Ele virá nos buscar. E no versículo que nós lemos em Mateus, lá no 7, já no 29, diz assim: que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus tinha autoridade naquilo que ele ensinava. E se nós nos edificamos nele, nós também recebemos autoridade do Senhor. Então não é religião, não é nenhuma outra coisa que vai transformar vidas, não é nenhuma outra coisa que vai libertar. É autoridade no nome de Jesus. E autoridade no nome de Jesus tem quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios desse Espírito. Precisamos ser batizados por esse Espírito. Eu mencionei aqui no início que a gente crê num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que batiza e num Deus que irá nos buscar. Então é isso que a nossa igreja professa, esses 4 pilares. Então nós devemos desejar ser batizados pelo Espírito Santo, receber o Espírito Santo em nós, falar em novas línguas. A palavra do Senhor diz: cante a Ele um cântico novo, né? Uma nova linguagem. Não só o que nós ouvimos preparado num CD, num rádio, não, aquilo que já foi, que o homem preparou, dado pelo Espírito Santo, mas aquilo que sai de dentro de nós. Porque o Senhor diz na sua palavra: de quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós devemos deixar sair do nosso interior esse rio de água viva, através da nossa palavra, da nossa adoração. E o Senhor quer ouvir a voz da sua noiva. Ele se alegra em ouvir a voz da sua noiva. Ele se alegra em ver a sua noiva sendo edificada, crescendo. Como nós, como pais e mães, nos alegramos em ver nossos filhos crescendo com saúde. O Senhor se alegra. O Senhor se alegra em estar na casa dele e ouvir a voz dos seus filhos. E Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. E esse lugar, esse ambiente não é preparado por não. É preparado por nós. É preparado por todos nós que desejamos sentir a presença dEle. Quando nós desejamos sentir a presença do Senhor, Ele se faz presente. E é aí que Ele vem com cura, é aí que Ele vem com transformação, Ele vem com libertação, e Ele vem e batiza aquele que deseja ser batizado. Porque Ele ama a cada um de nós.
Então vamos fazer isso. Vamos ouvir e vamos praticar. Vamos ser prudentes em ouvir a palavra de Deus e praticar a sua palavra. Se necessário for, não importa quanto tempo nós já tenhamos aceitado Jesus, mas se tem coisa lá no fundo que precisa ser tirada, vamos para o nosso secreto. Senhor, ainda tem isso. Senhor, me ajuda. Vamos lá no fundo, Senhor, tirando, porque eu quero colocar o alicerce, o fundamento da minha vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e eu quero crescer. Eu quero ser edificado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. oh Espírito Santo de Deus, a causa é tua. Tu tens liberdade neste lugar. Vem nos encher com a tua graça. Liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa. Quem é em casa de Deus, adore a Ele, glorifique o nome dEle. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua liberdade, Senhor. Vai mudando, Senhor. Vai mudando as coisas de lugar, Deus. Vai nos tirando da comodidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos crescer em Ti, ó Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Que você não consegue fazer isso sozinho. E nessa noite você quer abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você quer fazer uma nova aliança com Ele, se você já o aceitou e tem tido afastado dele. Enquanto é tocado esse louvor, você pode vir aqui à frente e você pode se derramar diante do altar do Senhor, que Ele vai te encher e Ele vai transformar a sua vida. Teu perdão é completo. O perdão dele é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Só Ele pode sarar. Eu sou Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ore canteria, machori, andere, saramar. Santo, onde habita um Espírito poderoso e santo.
perdão é completo, Pai. No momento em que nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Pai amado e santo, está aqui a sua filha, meu Deus, diante do teu altar, quebrantada, Senhor. E a tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Pai, o Senhor ama aqueles de coração quebrantado. Pai, em nome de Jesus, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Vai enchendo o coração da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai tocando na tua filha nesta hora. Oh, Paizinho amado, toma, Senhor, toma, auxiliadora, meu Pai, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, que ela saia daqui, Senhor, cheia do teu Espírito, Pai. Oh, Senhor da glória, e grandes coisas ela irá fazer em nome do Senhor. E muitas vidas serão restauradas através da vida dela. E hoje o Senhor restaura a tua filha, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Ele sara a minha alma. Ele é quem sara, Ele é quem transforma, Ele é quem liberta. Oh, Jesus. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. Oh, Paizinho amado, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por ter falado conosco esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, praticando a Tua palavra, desejando conhecer cada vez mais a Tua palavra, porque é ela quem nos edifica, é ela quem nos transforma. E nós Te agradecemos e Te adoramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.